Hello, hello! Muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Tisby e hoje a gente vai conversar sobre um dos sons mais importantes da língua inglesa, o schwa. O schwa é um som da língua inglesa, é um som que a gente produz, quando a gente está falando inglês, e a representação gráfica desse som é esse símbolo aqui. Então, toda vez que a gente vê esse símbolo, a gente já sabe que ele é o schwa e a gente já vai saber qual é o som, a que ele se refere. É importante conhecer esse símbolo, porque quando a gente procura uma palavra no dicionário, a gente procura basicamente por dois motivos. Para saber o significado dessa palavra, saber o sentido dessa palavra, o uso dessa palavra, ver exemplos, e também para saber a pronúncia dessa palavra. Por isso que tem a transcrição fonética ao lado da palavra, e nos dicionários online a gente tem o áudio da palavra. Então, quando você ver a transcrição fonética e você ver que essa palavra tem esse símbolo na sua transcrição, você já vai saber, já vai identificar o schwa, já vai saber a importância dele e já vai usá-lo na sua pronúncia. Isso significa que a sua pronúncia vai ficar mais clara e ela vai vai possibilitar ao seu ouvinte compreendê-lo melhor. Esse símbolo, que é um fonema, ele faz parte do quadro de fonemas. Eu uso esse aqui. Eu já conversei com você sobre esse quadro, já expliquei basicamente como ele funciona nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima, aqui no card, Então você vai saber do que eu tô falando caso você já não saiba, caso não tenha assistido ainda o vídeo. Então esse símbolo, ó, ele tá aqui, talvez ele vai ficar espelhado para vocês por causa da câmera, mas ele está aqui. Eu uso esse quadro que ele é do inglês britânico, mas aqui no inglês americano, aqui ó, o schwa também está aqui. Ele é um símbolo muito importante, ele é um som muito importante, E é um som muito frequente na língua inglesa, muito. Então, é importante conhecer. O schwa, que também é conhecido como vogal neutra, ele representa os sons das vogais. Então, nós temos as vogais A, E, I, O, U, e qualquer uma delas, em alguma palavra, em inglês, pode ter o som schwa. Apesar desse som estar presente em inúmeras palavras, ele é um som fraco. Então, a gente nunca vai encontrar o schwa na sílaba tônica de uma palavra. Nunca. Vai estar sempre nas outras sílabas, que a gente chama de sílabas fracas, mas nunca na tônica. Quando eu falo de palavras, o que é uma palavra? É uma junção de sílabas. Se a palavra tem uma sílaba só, é uma palavra monossilábica, ela não vai ter o schwa, ela vai ter a sua vogal própria, o seu som próprio. Mas palavras que têm a partir de duas sílabas, a chance de encontrar o schwa nessa palavra, na pronúncia dessa palavra, é enorme. E mais uma vez, nunca na sílaba tônica, sempre nas outras sílabas, nas sílabas fracas. Até aqui a gente já viu o que é o schwa, a gente já viu a representação gráfica dele, A gente já sabe qual é o fonema que representa esse som, a gente já sabe que ele substitui as vogais e a gente já sabe que ele é um som fraco. Mas qual é esse som? Então vamos lá. Ele é um som muito simples, um som curtinho, ele é o som É isso mesmo. Esse é o som do schwa. Como que a gente produz Como que a gente produz o schwa? A gente vai deixar todo o nosso aparelho fonético relaxado, Não tem tensão, não tem posição de língua, posição de mandíbula, não tem a posição de lábios, É muito simples, é tudo relaxado e eu simplesmente vou entreabrir um pouco os lábios e os dentes, Lógico, para o som poder sair, e eu vou falar mais uma vez. É esse som. Algumas pessoas chamam o schwa de som bobo, porque ele é muito assim, ó. É simplesmente isso. Onde que a gente vai encontrar esse som? Nós já vimos que a gente encontra esse som em palavras que têm duas ou mais sílabas,
né? E esse som vai estar presente em sílabas iguais ou diferentes, não faz diferença nenhuma. E nós também encontramos o schwa em palavras, na versão fraca de determinadas palavras. O que é isso? Vamos ver na prática. Tem, por exemplo, a preposição for. No inglês americano, vai pronunciar o R, for. E o que acontece? Quando eu falo for, eu estou falando a versão forte dessa palavra. Então, a minha sílaba é for. Na versão fraca, que é a versão que a gente usa quando a gente está conversando, está falando, formando frases, esse O, né, que é a vogal O, ela vai ser pronunciada com schwa. Então, eu vou falar fur. It's for me. E não vou falar for. Então, for é a forma fraca, me perdoe, for é a forma forte e a forma fraca com schwa, fur. Vamos ver um outro exemplo. A preposição of. Então, eu tenho of na forma forte, na forma fraca eu vou usar o schwa, então vai ser of. Eu não vou falar of na minha frase, eu vou falar of. Por quê? Essas palavras na forma fraca, elas têm um peso menor na frase e elas são pronunciadas assim muito sutilmente, né? Elas vão passar assim muito, né? Muito batidinho ali nas frases. E o schwa permite que isso aconteça. O verbo can é a forma forte. Como é a forma fraca? É com schwa. Então, na forma fraca, que é a que eu uso para fazer perguntas, é a que eu uso nas minhas frases, vai ficar can. Então, eu não vou falar can you, eu vou falar can you, né? Can you go there? Can you help me? Então, eu estou usando a forma fraca. Muitas palavras têm a forma forte e a forma fraca. Eu vou fazer um vídeo falando sobre essas palavras, porque elas são muito importantes e elas favorecem, né? Elas na forma fraca, elas favorecem o flow da frase, o ritmo, mas isso fica para outro vídeo. O importante é que você saiba agora. O schwa está em palavras com 2 ou mais sílabas e também está nas palavras na sua forma fraca, tá bom? Agora a gente vai ver algumas palavras para exemplificar, né, bem ali na prática mesmo, como o schwa está presente e como muitas vezes a gente não pronuncia a palavra corretamente porque a gente não conhece o schwa, a gente não sabe que ele existe. Então vamos às palavras. A primeira delas é a palavra computer. A gente não fala computer, a gente fala computer. Eu tenho schwa 2 vezes, vocês vão ver aí na transcrição fonética. A nossa segunda palavra é information. Então eu não falo information, eu falo information. Uma outra palavra muito comum, London. Eu não falo London, porque está incorreto. Então, entre o schwa, London. Vamos aproveitar e falar de Oxford. Não falo Oxford. Por quê? Porque tem o schwa. Oxford. Seguimos com as palavras again. Eu não falo again, eu falo again. A palavra container, não falo container, eu nem consigo falar container, não, eu vou falar container. Uma palavra bem comum, né, a preposição about, não falo about, vou falar about. Outras palavras bem comuns também são as palavras police. Eu não falo police, eu vou falar p, com schwa. Police. A palavra woman. Eu não falo woman. E o último exemplo que eu quero trazer para vocês é a palavra lesson. Então a gente não fala lesson, a gente fala lesson, com um lindo schwa. Eu queria comentar com vocês que às vezes a gente faz um curso de inglês do começo ao fim,
conclui o curso, recebe o certificado sem nunca ter ouvido falar sobre o schwa. E isso muitas vezes acontece porque as pessoas que ensinam inglês, muitas vezes nem elas sabem do schwa. E aí não tem como ensinar aquilo que a gente não sabe. No mundo ideal, o estudo da pronúncia deveria ser tão enfatizado quanto o estudo de gramática, vocabulário, enfim. Mas não é isso que acontece. A pronúncia, ela é deixada de lado, ela é deixada para trás muito frequentemente. E por esse motivo, eu vou trazer muitos conteúdos de pronúncia aqui para o canal. Então, agora que você já conhece o schwa, eu também já fiz uma série, acho que tem uns 10 vídeos falando sobre as silent letters, né? São bem importantes também. Se você gosta desses conteúdos, fica aqui no canal, se inscreve para você aprender mais. E quando eu falo de pronúncia, eu não estou falando de pronúncia perfeita, eu não tenho pronúncia perfeita, eu sou brasileira, né? Não tenho pronúncia perfeita, mas a gente vai aprimorando dia após dia, né? Eu dou aula de inglês há muitos anos e todo dia eu descubro coisas novas, eu descubro um schwa ali onde eu não sabia que tinha, né? Então é um processo, a gente está sempre aprendendo, sempre renovando o conhecimento, tá bom? Então eu vou trazer conteúdos de pronúncia para que você aprenda e para que a sua pronúncia fique mais clara, mais inteligível para o seu ouvinte. Eu agradeço muito por você estar aqui, um beijo para você e até o próximo vídeo. Bye!